Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado pela Goiás é Mais TV. Esse é mais um programa da TC Multimídia, com apoio do meu amigo, querido diretor Lucimar Faria. Quero agradecer a Deus pelos nossos patrocinadores, dentre eles a QS Seguros e Sanduicheria Medmax. Os demais queridos irmãos amados, que têm sido os nossos patrocinadores, os seus nomes virão nos créditos finais. Quero louvar a Deus e agradecer por todos os meus amados irmãos que ao longo do ano têm sido parceiros para a propagação da palavra do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós temos feito, como eu tenho falado, uma série de exposições no Sermão do Monte. Hoje nós vamos expor capítulo 5, apenas dois versículos, verso 31 e o verso 32, que fala acerca do divórcio. Muitas pessoas têm feito muitas perguntas acerca deste assunto. Então nós vamos expor nesse tempo que nós temos no nosso programa. Então vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com mulher divorciada, estará cometendo adultério. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, Deus amado de misericórdia, pela oportunidade, Senhor, que temos de gravar este programa, de produzir, de conduzir esse programa para a glória e para o louvor do Senhor. Obrigado, Deus, pelos meus irmãos queridos, amados, que têm sido um instrumento, Senhor, para patrocinarem o programa. Ó Deus, que as mais ricas, copiosas e gloriosas bênçãos dos altos céus sejam derramadas sobre os meus irmãos e irmãs. E aqueles, ó Deus, que têm assistido, participado do programa, também, ó Deus, que a cada dia o Senhor acrescenta a vida deles a Tua paz, a Tua misericórdia, a bondade graciosa e o poder do Senhor em Cristo Jesus. Continuamos, ó Deus, a orar pelos que padecem de dores, de enfermidades, aqueles que têm perdido os seus entes queridos, ó Deus, perdido seus pais, perdido seus filhos. E a minha oração, ó Deus, que a cada dia o Senhor acrescente, Senhor amado, na vida deles, nas suas famílias, bênçãos sobre bênçãos, pois Tu és o Deus que cura, que salva, que liberta. O Senhor é o Deus provedor, Tu és soberano sobre nossas vidas. Ó Pai, quando vamos expor a Tua palavra, que o Senhor Deus nos dê entendimento e iluminação da mesma, para que ela seja aplicada em cada coração e produza os frutos para a glória e louvor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós não podemos negar que o casamento, viver a dois, dividir a mesma casa, estar debaixo do mesmo teto, dividir responsabilidades, obrigações, nós entendemos e sabemos que não é uma tarefa fácil. Duas pessoas diferentes, de criação diferente, de pensamento diferentes, de estrutura diferente, de educação diferente, muitas vezes de status quo diferentes, realmente nós entendemos que isso é complexo, entendemos que isso é difícil. Buscar harmonia no casamento, ter harmonia no relacionamento, convergência de ideias e pensamentos e propósitos, nós entendemos que não é tarefa fácil. E ao longo dos anos, nós temos lido, a partir das Escrituras, tudo que a Bíblia fala, revela, demonstra acerca do casamento, da família, as divergências nos relacionamentos familiares. A palavra de Deus, a Bíblia,
ela não esconde as fraquezas do homem, não esconde as fraquezas, os pecados, os defeitos, as situações de nenhuma família. Não escondeu as circunstâncias da família de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, o relacionamento dele com seus filhos, com esposa e família. A Bíblia não esconde. A Bíblia coloca as nossas fraquezas, a Bíblia nos descortina, a Bíblia nos desmascara, a Bíblia coloca aquilo que muitas vezes queremos esconder, a Bíblia expõe, mas a Bíblia tem palavras de cura, de libertação, de bênção, de orientação, de valores, de princípios, que realmente podem e são importantes no contexto da família. Nós entendemos também, e isso é perceptível, o grande índice de divórcios, segundo casamento, terceiro casamento, ou até mais casamentos. Mas eu quero neste momento, a oportunidade de expor para vocês, para você meu irmão, para você minha irmã, para você jovem, família, o que a Bíblia nos ensina acerca deste assunto que é complexo, que é divergente, mas que nós não podemos deixar de falar sobre ele. Nós precisamos expor, nós precisamos colocar. Então eu quero, em primeiro lugar, usar aqui do argumento de que o casamento ele é propósito de Deus. Quando Deus estabelece na sua criação, Deus faz o sol, a lua, as estrelas, separação de águas. Depois Deus ordena para que haja seres viventes, Deus coloca toda sorte de animais, toda sorte de árvores frutíferas, mas depois Deus coloca o homem neste jardim. E ao colocar o homem neste jardim, Deus então cria todas as condições necessárias, importantes para o homem. E a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e sua semelhança. Deus fez o homem conforme a sua imagem, fez a mulher também conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus deu ao homem a capacidade de dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Deu para o homem e para a mulher todo o domínio sobre a face da terra. Mas quando o homem nomina, dá nome às coisas, a Bíblia diz que para o homem não achava-lhe um auxiliador e que ele fosse idônea. E a Bíblia diz que Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Portanto, Deus faz com que o homem repouse e do lado do homem, da sua costela, Deus traz para o homem, traz uma mulher. Portanto, Deus coloca para o homem algumas questões, Deus estabelece para o homem responsabilidades, compromisso. Para o homem, Deus diz que ele deveria zelar e cultivar o jardim, coloca sobre o homem responsabilidades, coloca sobre a mulher também responsabilidades. E aí a primeira questão que nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 2, do verso 23 ao verso 25, Deus coloca como propósito para que o homem pudesse ser fecundo. Ele diz, para serem fecundos, encher a terra, sujeitar, dominar. Mas quando o homem coloca diante de Deus, quando Deus coloca o homem diante dele, coloca o homem, coloca a mulher diante dele, nós temos algumas coisas que pressupõem aqui quando Adão, após acordar do seu sono, ele olha para a mulher, ele diz, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, por isso deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, sendo os dois então uma só carne. Quando Adão expressa isso, querido, dentro do propósito de Deus para o casamento, quando Adão expressa isso diante de Deus, diante da mulher, nós temos que observar algumas questões importantes. Primeiro, nós vemos nesta fala de Adão a unidade relacional. Duas pessoas que são diferentes, homem e mulher, mas unidos, com propósito, com objetivo. Também no texto pressupõe maturidade.
quando deixa o homem pai e mãe, pressupõe maturidade, pressupõe também intimidade. Os dois são então uma só carne. Pressupõe independência, deixa o homem pai e mãe e vai unir-se à sua mulher. Quando diz acerca de intimidade, no verso 25, diz que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então percebe, queridos, que esses elementos estão envolvidos. Quando o casamento, então, como propósito de Deus, Deus coloca para que eles fossem fecundos, enchessem a terra, sujeitar, dominar, mas pressupõe unidade, maturidade, independência e intimidade. Tudo isso envolve harmonia de pensamento, de ideias, de propósitos. Pensamentos convergentes, que são maduros, têm um propósito, então, de glorificar a Deus com aquela primeira família. O segundo argumento que eu quero trazer para os queridos é dizer que o divórcio, então, não é propósito de Deus, mas é uma concessão. E quando nós falamos de pensamento judaico acerca do divórcio, nós precisamos trazer duas figuras importantes no contexto em que Jesus Cristo está expondo o Sermão do Monte. Um deles é um homem chamado Shammai, que viveu do ano 54 a.C. até o ano 30 depois de Cristo. E também um homem chamado Hilel, que viveu 60 a.C. até 9 a.C. São duas figuras importantes na compreensão, na interpretação das leis, na interpretação do Talmud. O Shammai, então ele era mais conservador nos seus pensamentos, mais rigoroso na exposição dos seus pensamentos. E Léo era um homem mais liberal, que eu digo no pensamento familiar acerca do casamento. Então tinha-se a ideia de que até mesmo a comida que fosse feita, se o homem não gostasse, poderia dar carta de divórcio para sua esposa pelas coisas mais simples e banais da convivência familiar, do ambiente familiar. Então é nesse ambiente, é nesse contexto que Jesus Cristo está falando. Então há uma desvalorização da família, uma desvalorização do casamento, uma desvalorização da mulher. Jesus Cristo então vem estabelecer que esse não foi o propósito de Deus, mas o divórcio acabou sendo então uma concessão. E aí eu preciso levar vocês a uma outra discussão dentro desse contexto, desta vez em Mateus capítulo 19, quando há uma pergunta acerca deste assunto. Então eu quero a sua atenção no nome de Jesus, do versículo 1 ao versículo 8, e depois nós vamos no outro argumento, do verso 9 ao verso 12. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia. No outro lado do Jordão, grandes multidões seguiam e ele curou-os ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Pense, observe a pergunta: por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração ou do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Então entendam isso, queridos, que a pergunta era uma pergunta se poderia divorciar por qualquer motivo.
Com certeza o pensamento mais liberal de Hillel já estava ali naquele contexto e todo e contaminado acerca do pensamento do casamento. Mas o meu terceiro argumento dentro dessa circunstância é que nem todos são aptos para o casamento. Nem todos são aptos para o casamento. E aí também precisamos olhar para o que Jesus Cristo vai dizer em Mateus, o capítulo 19, do versículo 9 até o versículo de número 12. Diz assim: eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não se casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem puder aceitar isso, aceite. Então Jesus Cristo está dizendo que nem todos são aptos para o casamento. Então nós, enquanto sociedade, nós não podemos obrigar as pessoas ao casamento se ela tem essa perspectiva do não casamento. Então Jesus está dizendo que há alguns eunucos de nascença. Jesus está dizendo que alguns foram feitos eunucos, ou seja, nos palácios, aqueles que cuidavam da rainha ou do harém do rei, eles eram eunucos. Não tinham, era tirado então a sua virilidade, a sua masculinidade nesse sentido da libido, para que não pudesse então ter a inconveniência nem com a esposa do rei, a rainha, nem com o harém do rei. Jesus também está dizendo que outras pessoas não querem se casar, resolveram não se casar, são celibatários. Mas nesse sentido, em relação ao celibato, nós não podemos obrigar aquele que quer viver de forma celibatária a se casar, e nem podemos impor o celibato àqueles a quem não lhe é dado essa perspectiva de celibato. Portanto, o que Jesus está dizendo é que precisa haver um compromisso, uma seriedade para com o casamento. Ninguém é obrigado a se casar, mas quando se casa, existe obrigações, deveres, mas também é claro, evidente que está cheio de bênçãos e privilégios com respeito ao casamento. Mas nós então chegamos ao final do nosso programa. Precisamos então, queridos, tirar para nós alguns princípios para que nós então possamos viver em família. Talvez você que está me assistindo queria ouvir dizer que eu pudesse dizer então sim ou não para o divórcio. Mas eu quero trazer para você algumas aplicações. A primeira aplicação, queridos, que eu quero deixar para você é que nós devemos então reconhecer que Deus estava presente no primeiro casamento. Que Deus estabeleceu o casamento como regra, como norma para a procriação, mas não somente para a procriação, mas também para deleite e prazer, como nós já expomos em um dos nossos programas. Então reconhecer que Deus estabeleceu e instituiu o casamento para a procriação, mas também para bênção, deleite e prazer do marido e da mulher dentro do âmbito do casamento. Portanto, eu preciso compreender que há uma união espiritual no casamento. Não somente uma união física de um homem e de uma mulher, mas também há uma união espiritual. Deus está presente. A bênção de Deus, a glória, a misericórdia de Deus, a graça de Deus está envolvida no casamento. E o casamento pode produzir alegria, prosperidade relacional, prosperidade material, prosperidade porque temos filhos em nossa volta, isso é bênção, isso é alegria. Feliz o homem que tem uma família, feliz o homem que tem filhos, a sua esposa é como videira frutífera, os seus filhos são como rebentos da oliveira. Como será bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, feliz será, tudo vai bem. Herança do Senhor são os filhos.
Feliz aquele que encher a sua aljava. É como flechas na mão do guerreiro. Feliz aquele que enche a sua aljava de flechas. Feliz aquele que tem filhos, feliz aquele que tem família. Mas nós também reconhecemos os filhos biológicos, mas também os filhos não biológicos, que nós podemos ter por aí para cuidar, para ajudar, para abençoar. Precisamos alargar, precisamos expandir a nossa mente e pensamento. A minha segunda aplicação para você, em nome de Jesus, é reconhecer, queridos, que no casamento há problemas, há divergências, há desencontros, há mágoas, há ressentimentos, há dor, há tristeza, há aflição. Mas o que precisamos também entender, queridos, reconhecendo as dificuldades, há o caminho da reconciliação, há o caminho da restauração, há o caminho de fazer onde o casamento, porventura, tem sido um deserto, transformar esse deserto em um oásis, cheio de graça, de amor, de misericórdia, de compaixão do Senhor, de bênção de Deus, de chuvas seródias, aquelas chuvas fora de época, o casamento sendo lugar, um jardim frutífero, onde há paz, amor, alegria, mesmo em meio a dor, lutas, provações e dificuldades. Minha terceira e última aplicação para você, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, é que o divórcio seja a última coisa a ser pensada. Eu sei que no casamento muitas vezes há agressão física, há violações da intimidade, até mesmo estupros dentro do próprio casamento, em um sexo não consentido, não permitido muitas vezes. E muitas vezes a mulher é oprimida pelo aspecto das finanças. Muitas vezes a mulher não encontra guarida, não encontra apoio, nem na família para tal situação, nem na igreja. Muitas vezes a igreja é conivente, sabe das situações, sabe das circunstâncias, sabe das agressões, sabe do que ocorre. Muitas vezes a liderança se cala, se fecha para poder acolher aquela parte que é mais frágil, conforme as escrituras nos afirmam. Ou a escritura nos afirma em 1 Pedro, capítulo 3, acerca da fragilidade da mulher. Muitas vezes é oprimida por causa do dinheiro. Então, queridos, em nome de Jesus, o divórcio deve ser a última linha a ser atravessada. Eu quero então, em nome de Jesus, deixar para você o meu contato telefônico, que sempre vem aí, o contato da Igreja Presbiteriana Boas Novas. Caso você queira um bate-papo, uma conversa sobre este assunto, eu estou à sua disposição, à inteira disposição, para dialogarmos, para conversarmos, para ajudar você a achar um caminho para a sua vida. Eu quero orar por você. Então reconhecemos as dificuldades, as lutas, as aflições, mas também eu sei que Deus abençoa a família. Por mais que ideias, pensamentos queiram desvirtuar valores e princípios dentro do ambiente familiar nos dias de hoje, na contemporaneidade, na pós-modernidade, mas jamais vão desfazer a instituição casamento, porque Deus instituiu o casamento. Eu quero orar por você, por sua família, pela sua vida, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor, meu Pai, Deus de bondade, misericórdia, o Senhor derrame graça e favor sobre este marido, sobre esta esposa, ó Deus, sobre a instituição chamada casamento, sobre os filhos, ó Deus, que o Senhor promova a paz, a harmonia relacional, familiar, que haja restauração, reconciliação, convergência, Deus, familiar. E, Senhor Deus, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja árbitro nos corações. Ó Deus, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido e minha querida, Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu quero contar com você, quando você receber e acessar o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, você possa curtir o programa,
que você comente, coloque ali seu nome, pedido de oração. Você também possa compartilhar com outras pessoas essa palavra. Se essa palavra foi importante, abençoe a sua vida, abençoe também outras pessoas, compartilhe. Eu quero também desafiar você a fazer parte da Goiás é Mais TV. Se inscreva no nosso canal. Vamos fortalecer cada dia mais o canal da Goiás é Mais TV, como um instrumento para a sociedade, para a comunidade, de pregação da palavra, de serviço social, de orientação. O canal Goiás é Mais TV tem muitos programas que pode ajudar você e a sua família. Eu quero também pedir que você tenha aí um link que você possa clicar e baixe o aplicativo da Goiás é Mais TV no seu celular, para que onde você estiver, você esteja acessando o canal da Goiás é Mais TV. A nossa meta é 8.500 inscritos. Estamos quase chegando lá. Eu conto com você. Também eu quero encerrar dizendo que todo sábado, além do programa Boas Novas às 18 horas, nós temos também no domingo o culto Boas Novas, direto do Espaço Boas Novas, às 18 horas, pela Goiás é Mais TV. Deus abençoe a sua vida. Venha conosco, venha fazer parte desse projeto para abençoar a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Um abraço. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max é uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92 17 37 72. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.